Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Tiane, Luma, Ricardo. Vou aceitar a Cris aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Oi, Oi, Kelly. oi, boa Oi. noite. Tudo Já bom, Cris? tudo ótimo. Já chego entrando e escolhendo um filtro básico aqui. É isso aí. Linda como sempre. Hum. Oi, Esperar um Tiane. pouquinho, né? O pessoal entrar. Sim, sim. Vamos mandar aviãozinhos aí para avisar a galera que a gente já está online. Pode afixar também, né? Já Vou o fixar o comentário. tema. Ó, Kelly aí. Oi, oi. Deixa eu ver quem tá aí. Já entrou bastante gente. Já Já temos 6 enviei pessoas aí. aqui. Vamos esperar. Deixa eu colocar aqui. Vida sem carne, né? Isto. Deixa eu também convidar a galera aqui. Convida aí. Já convidei um pessoal aqui. Alan. Oi, Alan, Danilo. Danilo. Olá. Boa noite, pessoal. Ó, Tayane chegou Oi, também. Thay. Eita. Quanto tempo, Thay, que eu não vejo, gente. Muito bom ter você aqui. Vamos esperar só um pouquinho, gente. Daqui a pouco a gente já vai iniciar. Só para esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Paula. Celso. Eu quero, gente, quem for vegetariano aí, ou quem tiver aí né, assim, a gente não é, a live não é só para vegetarianos, tá? É para curiosos, né, para saber sobre o assunto. Sempre a gente tem alguém na família que tem, a gente quer entender um pouco mais. Tem gente que tem vontade de ser, mas ainda não conseguiu, né, se adaptar. Então, vai ser um bate-papo bem legal para tirar muitas dúvidas de vocês sobre o tema. Cris, como é vegetariana já a vida inteira, né, de Cris, desde quando Vai nasceu, revelar a então ela idade vai aqui poder, não, né? então ela vai poder falar bem sobre isso, né, como é a experiência dela, né, viver sem carne. Na verdade, ela nunca viveu a experiência comendo carne, Não. então ela vai poder contar muito sobre o dia a dia dela. Fabiola, um beijo. Carla, tudo bom, Carla? Verusca, saudade também, Thay. Se E aí, quiser já vamos, ir começando, vamos introduzindo. começando, né? Olha, eu preparei algo para você. Eu Ah, separei aqui uns mitos e verdades dos vegetarianos. Então, eu vou tá. estar te perguntando o que é mito e o que é verdade, e aí você vai estar Tá, respondendo. Fechado? Então, fechado, vamos embora lá. fechado. A primeira perguntinha, se é mito ou verdade, é se os vegetarianos têm falta de cálcio. Olha, gente, na verdade, pode ter, tá? Depende muito da alimentação dele. Mas, em geral, não. Se ele se alimenta muito bem com os vegetais, ele consegue suprir essa necessidade somente com a alimentação mesmo normal do vegetariano. Porque a alimentação, que tem muita leguminosas, né? Ela tem uma quantidade grande também de cálcio, tá? Então, a gente consegue encontrar isso em leite também, os leites que a gente consegue também vegetais são enriquecidos geralmente com cálcio, então não teria porquê, né? Mas se ele não tiver uma boa alimentação, pode acontecer, tá? Certo. A próxima perguntinha aqui, vamos ver se é mito ou verdade. Do ponto de Hum, vista nutricional,
Não é possível substituir a carne na dieta? É possível, mito. É mito, é possível sim, claro que é, né? Hoje É. a gente consegue substituir a carne tranquilamente com as leguminosas, principalmente, que é bem enriquecido em proteína, tá? Então a gente encontra vários alimentos aí que a gente consegue, e depois eu vou falar sobre eles mais para frente, sobre todos esses, né? Você quer me fazer logo as perguntas se é mito ou verdade, depois eu vou entrando O nos que você alimentos que tem mais preferir? proteína. O que você Acho melhor preferir? responder, depois eu entro mais profunda. Depois eu cito esses Certo, alimentos certo. todos. Vamos responder o que é mito e verdade, depois a gente fala. Isso, Eu falo um pouquinho da minha experiência de pronto. vida como vegetariana, o que eu Tá, consumo, tá? Né? À toa que pronto. eu tenho essas bochechinhas porque eu ando saindo um pouco, né? Da- Comendo as porcariazinhas. É, vamos lá. O próximo é: a proteína vegetal é diferente da animal? Sim, é É diferente, verdade, tá? então. É Não é mito. verdade. Não, não é mito. Elas são distintas, elas são diferentes, mas a gente consegue obter o mesmo resultado da proteína animal. A gente consegue obter pela a proteína vegetal, tá? O que a gente consegue fazer? A gente consegue adequar a dieta, né? Com junções de alimentos. Né? Quando a gente junta dois alimentos, né, sempre tem que ter uma grande quantidade num prato para a gente suprir a necessidade de proteína. Porque se a gente introduzir só quinoa, a gente não vai obter a quantidade de proteína necessária que você precisa se você comer só a carne. Mas se você adicionar uma quinoa junto com milho, você já vai conseguir uma quantidade melhor. Se você adicionar um arroz com feijão, você vai vai conseguir ter uma quantidade boa de aminoácidos, né? Para suprir essa necessidade. Tem vários. Feijão azuki com grão de bico, tá? Então, juntos a gente consegue, né, montar um cardápio para você ter essa necessidade, né, na sua refeição e consegue suprir essa necessidade da proteína tranquilamente, tá? Mas são distintas, são coisas Sim, distintas. entendi. E outro quesito aqui: vegetarianos são mais saudáveis? É mito Sim, ou verdade? é verdade. Verdade, Os que tá? seguem certinho são. Os que seguem certinho são mais saudáveis, tá? A gente consegue ver em alguns estudos a grande incidência, tá? Das pessoas que são vegetarianas que não têm doenças, né? Cardiovasculares, não têm obesidade, geralmente não desenvolve, né? Aquelas dislipidemias. Então, a gente consegue ver que os vegetarianos, a incidência dessas doenças são menores do que os que não são, tá? Geralmente eles Eu são sou mais super saudáveis. saudável. Eu sou super saudável. Mas isso não Raramente quer eu dizer que adoeço. eles não possam engordar, tá? Às vezes a gente Sim, fala que vegetariano não pode engordar. Não, vegetariano ele pode engordar. Depende, às vezes ele troca muito, ele não come carne, mas ele come muito açúcar, ele come doce, né? Às vezes ele sim, usa gordura. Então, às vezes ele verdade. pode engordar, mas geralmente a alimentação do vegetariano é muito mais saudável e a gente tem incidências realmente de doenças muito menores, tá? Vegetarianos são sempre mais magros? Isso é mentira. Entra nisso aí que eu acabei de falar, né? É, Entra nisso que eu esse acabei aqui de tava aqui. falar. Então, geralmente, gente, eles são mais magros porque a alimentação do vegetariano ela é mais, né, com vegetais, né? Então, a alimentação de vegetais ela é menos calórica. Então, geralmente, ele é mais magro realmente. Mas isso não é uma regra, tá? Tem gente que acaba extrapolando na Só massa, no carbo, acaba é. extrapolando no carboidrato, no açúcar, na gordura, e aí não adianta, né? Acaba engordando sim, tá? Então é Vegetariano mito. sempre é mito, né? É Com mito. certeza, eu sei disso. Vegetarianos sempre precisam tomar vitaminas? Não, tá? Sempre não. Mas assim, a vitamina B12, tá? É uma vitamina que a gente encontra geralmente em peixes de águas profundas, como salmão, truta, atum. A gente encontra muito no fígado, né? Na carne de porco. Então, assim, a vitamina B12 em específico, para quem é vegetariano, realmente precisa fazer essa suplementação. Tá? Porque geralmente, principalmente o vegetariano restrito. Depois a gente já fala dos tipos de vegetariano, porque às vezes nem todo mundo sabe, né? Nós temos Sim. vários tipos de vegetarianos que a gente vai desmistificar aqui, que às vezes as pessoas não conhecem. Então, principalmente o vegetariano restrito, que realmente não come nada,
tá? Nem de ovo, nem laticínios, queijos derivados, ele não come nada, ele tem ainda mais essa restrição, essa deficiência de vitamina B12, precisa ser suplementado sim, tá? Entendi. Mas é isso. As outras vitaminas, não. As outras vitaminas, se ele tiver uma alimentação adequada, balanceada, né? Geralmente é legal você ser acompanhado com nutricionista para ele te informar como deve ser essa sua alimentação. Você não tem deficiências, a não ser a B12, que realmente a gente tem que suplementar. Essa aqui que eu vou te perguntar é algo que eu sempre me questionaram, que crianças não podem ser vegetarianas, porque eu acabo que eu dou só alimentos, a alimentação do meu filho acaba sendo vegetariana por influência minha, porque eu não compro carne, né? Então, o que crianças não podem ser vegetarianas, o questionamento. Eu sou muito criticada. Não, esse é mito. Não, esse é mito. Criança pode ser sim vegetariana. A gente encontra, como a gente falou inicialmente, né? Dentro dos vegetais, né? Da proteína vegetal, a gente encontra tudo que a gente precisa, tá? Então, a gente realmente não precisa, a não ser, igual eu falei, quando é muito restrita, a gente tem que fazer alguma suplementação, como B12, né? Se a alimentação ela for bem, se você vê que a criança ela tá se alimentando bem, tudo que você está fornecendo no cardápio dele, não precisa. Agora, se a criança, às vezes, rejeita alguns certos alimentos, ela come só uma coisa, ou como outra, às vezes é necessário você fazer uma suplementação para essa criança, porque talvez ele possa ter deficiências, se ele não comer tudo, porque tem crianças que não comem de tudo, né? Às vezes, acabam escolhendo. Mas não, se a criança ela come bem, tudo que você oferece para ela, ela não tem necessidade, ela pode ser vegetariana sem problema nenhum, não há deficiências, tá? Ótimo. E outro questionamento, vegetarianos não podem fazer esportes de alto rendimento? Não, pode. Hoje a gente tem vários atletas aí, gente, que fazem, que inclusive são vegetarianos, a gente consegue... suprir a necessidade deles e, inclusive, às vezes aumenta até o rendimento, tá? Não interfere em nada. Pode ser atleta, a gente tem vários suplementos aí alimentar, porque realmente ele precisa de um aporte maior e, às vezes, na alimentação ele não vai conseguir. Então, às vezes, a gente tem que entrar com uma suplementação por conta do gasto energético dele, que é muito alto, né? Então, às vezes, a gente tem que entrar com uma suplementação, mas tranquilamente, não tem problema nenhum. E por fim, vegetariano é aquele que não come carne, assim? É mito ou verdade isso? Então, é verdade, né? O vegetariano, ele não come carne, tá? Porque carne nenhuma. Tem pessoas que falam que eu encontro, eu sou vegetariana também, aí come peixe. Então, é isso. As pessoas confundem muito disso, tá, gente? O vegetariano, ele não come nada de origem animal, mas é nada, tá? Então, peixe... polvo, qualquer coisa, eles não comem. Eles comem nada que mexe, nada que tem vida, eles não comem, tá? Só realmente de origem vegetal. Nós temos as classificações do vegetariano, tá? Temos o vegetariano restrito, que é o que não come nada, tá? Nada de nenhum desses alimentos. Nós temos o ovo vegetariano, que só come basicamente os vegetais e introduz o ovo. Nós temos o lacto-vegetariano, que só come os vegetais e come os leites derivados. E nós temos o ovo lacto-vegetariano, que come tanto o ovo quanto os leites derivados, né, junto com os vegetais. E nós temos o plant-based, que você já ouviu falar? Não. Nesse? Não. Então, ele é até novo, assim, na verdade ele surgiu mais tempo, ele existe há mais tempo nos Estados Unidos, tá? A alimentação deles é basicamente do vegano, né? Do vegetariano restrito, né? Que é do vegano, que tem alimentação baseada também, eles cortam, não utilizam nada, tá? De origem vegetal, mas eles também não usam nada de aditivos químicos, por exemplo, nada que tem corante, nenhum enlatado, tá? Nada que vem pronto, eles se preocupam muito com essa questão ambiental, então é muito questão também de filosofia, além também da alimentação. Então eles não comem nada e nada que vem pronto, tá? Coisa que o vegano come. O vegano, ele come esses prontos. Uma estrangeira que trabalhou comigo, ela só consumia legumes crus. Ela era vegetariana e também não cozinhava nada, era tudo cru. Isso. E tem muito, né? Ela entra mais ou menos no plant-based, que mas eles ainda cozinham também, eles podem cozinhar. Mas
é isso. É tudo que é da terra, basicamente grãos, leguminosas, eles só comem isso. Já o vegano, ele come isso, só que ele também come industrializado, né? Que não tem carne, que não contém leite, mas eles também comem industrializado. Coisa que o plant-based não consome. Entendi. Gente, eu queria saber quem é vegetariano, quais são as dúvidas que vocês têm. Podem perguntando aqui que eu vou respondendo. Eu vi a dúvida que a Eliana perguntou: o aminoácido animal é igual ao aminoácido vegetal? Então, nós conseguimos obter, não são iguais, são coisas distintas. Igual é a mesma coisa, aminoácido que a gente quer falar de proteína, tá? Tanto a proteína animal, proteína vegetal são coisas diferentes, tá? Mas nós conseguimos ter o mesmo resultado final com junção de alimentos. Por exemplo, quando a gente tem uma dieta balanceada, tá? Balanceada é você consumir alimentos que juntos vão ter a mesma quantidade de aminoácidos que teriam numa proteína. Igual eu falei, misturar uma quinoa, eu até fiz um aqui, ó, quinoa com milho, arroz integral com feijão vermelho, ervilha com milho. Então, juntos, eles têm uma quantidade boa de aminoácidos compatível com o aminoácido animal, tá? Então, juntos a gente consegue. Então, a gente tem que balancear. Então, é isso que é importante. Às vezes, a gente não sabe quais são os alimentos corretos para se comer na hora do almoço, na hora do jantar, do lanche. E, às vezes, a gente acaba tendo deficiência de algumas coisas, né? Porque a gente não se alimenta da forma correta. E aí, pode ter deficiência, sim. Mais alguma dúvida, a gente vai perguntando. Eu vou falar também sobre vocês. Eu até fiz aqui uma listinha dos alimentos para vocês saberem quais são os alimentos que vocês podem fazer a substituição que tem mais proteína. Eu fiz aqui até, eu sei alguns, mas às vezes a gente pode se perder. Então... eu me caracterizo aí na ovo-lacto vegetariana, porque eu consumo ovos e consumo leite, queijo. Sou mineira, né? Eu amo queijo. Mineira, né, gente? Eu também amo, viu? Não vou mentir. Teta da vaca, de fazenda. Sou apaixonada por leite, por queijo, eu gosto. Quer dizer, assim, leite eu evito, né? Leite de vaca, geralmente eu evito, sim. Mas queijo eu amo queijo. Amo queijo. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto muito de ovo, mas eu consumo. Eu não gosto de comer ovo sozinho. Eu tenho que comer ovo com alguma coisa. Tipo farofa de ovo, ou então sim. Ovo frito com alguma coisa, mas ovo sozinho eu não como. Então, aí você come com a quinoa, fica muito legal, com a aveia, né? O ovo de manhã. Tem que ser com algo mais consistente, tipo um arroz integral, eu gosto. Gosto muito de arroz integral. Então, ótimo. Eu sempre faço. Uhum. Sim, muito bom. Teve pergunta aqui também. É possível ter ganho de massa muscular sendo vegetariano? Super possível, Jéssica. Super possível, tá? Se você tiver uma alimentação bem certinha, né? Porque sim. Normalmente quem não é vegetariano e quer ter ganho de massa muscular, ele tem que ser muito disciplinado, ele tem que ter, né? Ele tem que se alimentar tudo certinho, bonitinho. Quem é ainda, aí tem que ser mais disciplinado ainda, tá? Então, realmente, naquele horário da refeição, você tem que ter aquele aporte proteico para você ter construção muscular. Mas é super possível, tem que só adequar a dieta, tá? É tranquilo. Vai perguntando aí, gente. Então, me conta você, Cris, antes de eu falar dos alimentos, me conta você sobre o que você acha dessa alimentação. Você se sente bem, você tem energia. As pessoas acham que às vezes a vegetariana fica doente, né? Eu já me falaram isso. Eu já recebi várias mães com crianças lá no meu consultório. Preocupadas, com medo, às vezes antes da... Por favor, tenta fazer ela voltar a não ser vegetariana, porque minha filha não come, não sei o que, eu tenho medo de adoecer, entendeu? Então, minha mãe sempre, olha, minha mãe conta o seguinte, que quando eu era bebê, quando ela começou a introdução alimentar e ela fazia a sopa para mim, eu sempre cuspia quando eu identificava carne. Então, ela começou a ficar preocupada, aí ela começou a forçar. E aí, quando ela me forçava e eu engolia, eu vomitava. Então, aí ela foi no pediatra. O pediatra foi e estava dando alternativas para ela me enganar, dando a carne triturada para mim não sentir. Só que quando eu senti o gosto, eu passava mal. Sempre passei mal. Então, o que aconteceu? Ela parou de me dar porque ela viu que não estava fazendo bem. E ela começou a introduzir sempre verdura, fruta. Eu também comia muito queijo, leite. E fui assim crescendo
à base de farofa de ovo, farofa de couve misturada com ovo. Eu era, assim, muito enjoada mesmo. Eu era uma vegetariana que não comia tudo. Eu não comia todos os legumes, todas as verduras. Quando eu comecei a ter consciência, na minha adolescência, que eu comecei a melhorar mesmo a alimentação e comecei a consumir todas as verduras e todas as frutas, assim, indiscriminadamente. E quando que foi isso? Foi uma situação que eu passei quando eu fui fazer meu intercâmbio para a Austrália. Eu não sabia falar inglês. E aí eu morava na casa de um senhor, que era o padrasto da minha cunhada, que é australiana, que ela me deixou morar com ele e ele perguntou: o que que você come? A única coisa que eu sabia falar é que eu era vegetariana, em inglês, né? Aí eu falei: eu sou vegetariana. Aí na primeira noite ele já me serviu uma lasanha de berinjela, que na época eu não gostava, e pimentão, que eu odiava na época. E aí eu só sei que ele foi e falou assim: olha, fiz um prato maravilhoso para você. Aí ele botou a comida para mim imensa lá, um pedaço de lasanha imenso. Eu tive que comer tudo, porque eu não poderia deixar e fazer desfeito. E quando eu falei que estava gostoso, ele me serviu de novo. Então, assim, foi nessa que eu indo para casa das pessoas e tendo a comida que eu não gostava, que eu acabei sendo obrigada a comer e acabei gostando. Hoje eu sou apaixonada por berinjela, pimentão, abobrinha. Eu como tudo, só não como quiabo. Não gosto de quiabo até hoje. Mas eu tenho uma alimentação muito balanceada. O meu problema maior que eu sinto hoje é que eu gosto muito de doce. Por isso, bochecha tá desse jeito aqui. Amo doce. E também amo massa. Gente, olha, eu não é por nada não, mas eu sou boa, viu? Eu faço uma macarronada, um filho, eu faço um nhoque para ninguém botar defeito. Ah, eu Fora já meu ouvi pão de falar do queijo, seu né? nhoque. Eu já ouvi falar do Meu seu nhoque é nhoque. famoso. Seu nhoque é famoso. Então, assim, e aí, como eu cozinho assim gostoso, eu gosto do meu tempero, aí lascou. Porque aí eu faço mesmo, cozinho. Mas o que eu tenho feito para mim poder dar uma equilibrada? Eu faço a massa, tô preferindo até pegar o integral, então a massa de arroz. E aí eu cozinho junto os legumes, só no azeite, e faço a massa de legumes mais leve, digamos assim. E como eu amo fazer uns hambúrguerzinhos de grão de bico ou então de soja, que eu aprendi a fazer, então eu sempre faço isso para acompanhar. E amo rúcula e brócolis também, que eu acrescento. Normalmente, assim, quando eu gosto de uma coisa, eu fico comendo, meu problema também é esse. Aí eu faço 3, 4 dias seguidos, a mesma coisa até enjoar. Aí depois eu mudo de novo. E eu vi que isso é errado, que a gente tem que ficar Super. modificando. A gente tem que ter variedade alimentar, né? Isso não é só para o vegetariano, isso é para todo mundo. A gente precisa ter essa variedade alimentar. Porque a gente nunca tem o mesmo nutriente em um só, né? Em um só um alimento que você está comendo. Então a gente precisa estar variando. Cada um tem a sua peculiaridade, seus nutrientes, suas vitaminas, minerais, então a gente precisa estar sempre variando, tá? Uma situação engraçada é que uma amiga minha de infância me mandou uma mensagem que enviaram para ela. Tem até uma amiga de infância aqui, Tati. Oi, Tati. A Janaína, amiga minha de infância, me mandou uma mensagem perguntando para ela. Tiraram um print da nossa live e perguntaram para ela assim: fake, é verdade ou é fake que eu sou vegetariana desde que nasci? Aí ela, super verdade. Aí ela foi e enviou para mim assim: você lembra quando você me passava o recheio da coxinha debaixo da mesa dos aniversários? Porque eu comia coxinha, porque eu ia para as festas, não tinha salgado de queijo, por exemplo. Eu tirava o recheio, passava para ela debaixo da mesa e comia a massa. Aí ela lembrou. Aí você deve ter tido muito preconceito, né, também. Você não acha, Cris? Dos tios, geralmente dos tios, das mães que vêm, né? As pessoas hoje estão mudando muito, as pessoas já estão pensando de outra forma, mas existe, e aí ainda existe muito preconceito contra o vegetariano, né? Muito. Muita gente acha que é frescura. E assim, Vivi, eu fiquei num grau assim de rejeição à carne tão grande que hoje em dia, se tem algo que parece a carne ou peixe, eu não consigo comer. Por exemplo, eu viajei para Chapada Diamantina e lá me serviram uma muqueca de jaca. A muqueca de jaca, ela se assemelha muito ao peixe. Eu fiquei com nojo de comer. Sim. Eu comi, mas não quis repetir. Eu comi só para experimentar, mas me deu um nojo, assim, só de eu pensar que era o peixe, sabe? É uma coisa sua, não tem como. Na sua família tem alguém vegetariano? Você é a única? Não, eu sou o ET, né? Me chamam até, eu vim de outro planeta. Eu sou filha de churrasqueiro, todo mundo é criado porque na às vezes a boca. gente já pensa, né, dessa questão genética, né? Porque assim, quando você
tem na família sua mãe, seu pai ou sua avó, alguém não comia, porque o seu filho, ele se habitua ao que você também come Sim, dentro da barriga, né? Ele se habitua a isso, ele tem sabor, ele tem paladar, e você não dá pra ele, às vezes ele não reconhece, né? Então, às vezes a gente assimila, fala, minha mãe não era e acabei sendo. Mas não, não. ninguém era, Meu foi uma pai, coisa desde quando você nasceu. Meu pai, ele queria pagar para mim comer. Ele fazia o caldo de feijoada, porque eu não como nem a feijoada quando tá misturado. Se misturou o gosto, eu não como mais. Eu não separo o feijão. A minha cunhada também. A minha cunhada, na verdade, a minha cunhada ela não é vegetariana, ela come peixe, mas ela não consegue comer carne de jeito nenhum desde criança. Carne vermelha. Aí ela comia frango, mas depois de um tempinho, assim, ela já não conseguia mais comer frango, mas ela come peixe. Ela não se enquadra no vegetariano. Mas ela Eu disse que nunca desde consegui. pequena ela vomitava, ela passava mal, ela não conseguia comer carne vermelha. Eu sou assim. E É. meu pai queria me pagar para me comer. E aí ele falava que não era possível Pagar. eu não comer. Ele queria pagar, né? E aí minha mãe falava, não, ela tem uma alma evoluída. Minha mãe sempre falava, minha mãe era ótima, ela falava que minha alma era evoluída, então que por isso, porque as pessoas criticavam, e para mim não me sentir para baixo porque eu era diferente, aí ela dizia que minha alma era evoluída. Entendi. É uma boa forma, né? Ela conseguiu te ajudar, porque na verdade, sim, quando a pessoa a pessoa ela é vegetariana desde criança, desde pequenininha, ela sofre um pouco de preconceito e às vezes ela começa, né, né, a ficar depressiva, a achar que é um erro que ela tá fazendo, por que eu tô errando, mas eu não gosto. Às vezes ela não consegue aceitar muito bem isso. Aí vem aí os pais para estar ajudando essa criança nesse momento aí, né? Porque não é fácil. E fora os eventos que a gente vai, que as pessoas também esquecem, né? Que a gente é vegetariana e quando eu chego, às vezes não tem nada para me comer. Aí eu tento, assim, sem jeito, frita um ovo aí, eu como ovo com arroz, tá ótimo, um tomate cortado, tá tudo certo. Mas acontece muito, viu? Muito mesmo, de eu ir para vários eventos e não ter nada. Até casamento Nada eu para já comer. fui de não ter nada para mim comer. Não pode, gente. As pessoas elas têm que se adequar, né? Não pode. Com certeza. É a mesma coisa. Às vezes vai lá e não, a criança não bebe refrigerante, só tem refrigerante no aniversário, né? Então não tem jeito, gente. Hoje a vida é outra, os hábitos são outros. Se a gente for convidar, a gente tem que estar preparado para receber todo mundo, né? E agora, assim, uma coisa que eu quero saber de você. Quais as substituições? Porque eu, às vezes, não tenho a criatividade para fazer a substituição mesmo da carne. Igual eu te falei, que a maior parte das vezes ou é a soja, o ovo ou só o grão de bico. E o que você pode estar acrescentando aí para mim, me ajudando, porque eu gosto de como cozinhar. você é ovo lacto vegetariano, né? Então você come o ovo e você come também os leites derivados. Então o ovo é ótimo, iogurte, kefir. Você já provou kefir? Não. Não? Nunca. É maravilhoso, né? É similar ao iogurte, mas é muito, muito bom. Tem uma grande quantidade de proteína e faz muito mais. Muito mais saudável, inclusive, do que o iogurte. Mas você tem que criar ele aí na sua casa, né? Tem que estar sempre alimentando ele, que é um problema. Eu vou ter nojo. Acaba deixando morrer. Vai parecer bicho, eu vou ter nojo. A soja também tem bastante proteína, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a soja, tá? Porque a maioria delas é transgênica, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a soja, tá? Principalmente quem tem gente na família com câncer, com casos de câncer, não deve realmente utilizar a soja, tá? Principalmente câncer de mama, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Geralmente quando tem câncer de mama eu já corto, não, você é uma pessoa que não pode comer. Inclusive, quando é filho de uma mãe que tem câncer de mama, geralmente eu não dou. Amêndoa, gente, tem bastante soja. Amêndoa tem bastante proteína. Tá, amêndoa, amendoim, tofu. Come tofu? Como? Não sou apaixonada, mas como. Tofu tem bastante, né? Que também ele é feito da soja, né? Ela tem bastante. E é saborosa, né? A tofu, você consegue fazer ela de várias formas. Consegue fazer ela grelhadinha, assadinha, como petisco. É muito, muito, muito bom. Cogumelo. Come cogumelo? Como? Eu faço um risoto de cogumelo maravilhoso. Isso aí. Grão de bico, gergelim. Deixa eu olhar aqui. Gergelim Gergelim. Eu não sabia. Vou incluir na minha vitamina. A quinoa, que eu já tinha falado. A semente de milhete. Lentilhas, tofu que eu já falei, feijão, ervilha, arroz, tá? Às vezes a gente acha que arroz não tem, mas arroz tem proteína.
Não uma quantidade muito grande, mas tem. Semente de linhaça, grão de bico tem bastante, tá? Amendoim tem bastante, nozes, avelã, amêndoa, que eu já falei, e castanha do Pará. São ótimos, tá? E é importante, igual eu falei, gente, fazerem combinações. Não comam sozinhas, tá? Então, sempre ter no prato arroz com feijão, tá? E isso não se enquadra, gente, quando a gente quer fazer tá precisando emagrecer. Então, a gente tem que, às vezes, fazer algumas substituições, adaptar. Porque, às vezes, a gente vai tirar, por exemplo, uma semana de arroz, mas a gente vai entrar com outra substituição para o arroz, tá? Então, de maneira geral, tá? Para uma alimentação saudável, para um vegetariano. Então, sempre unir aminoácidos, tá? Que juntos vão se tornar os aminoácidos essenciais para suprir a proteína. Então, no caso, arroz com feijão, como eu já tinha citado, a ervilha com milho, lentilha com trigo, quinoa e milho, arroz integral com feijão vermelho. Então, quando a gente faz junções, a gente consegue ter uma quantidade muito boa. E, gente, usem a criatividade de vocês, né? Para alimentação. Eu falo que a gente tem que usar a nossa criatividade, principalmente quando a gente está naquela questão de restrito, né? Você não come de tudo, então você tem que ter, igual você gosta de ir para a cozinha, né? Então você vai inventando as coisas para poder, né, te saciar, para te dar prazer, enfim, é isso, gente. A alimentação é isso, te dá prazer, vai para a cozinha para cozinhar, faz uma abobrinha recheada, né? Inclusive, muita gente acha que o vegetariano não pode fazer dieta low carb. Eu fazia dieta low carb sendo vegetariana e foi a época assim que eu mais emagreci. Claro que dá, claro que dá. Dá para ser. Na verdade, o vegetariano ele tira somente a proteína, né? A carne. Sim. Então você consegue suprir isso daí, fazer low carb tranquilamente, né? E é isso. Às vezes o vegetariano, né? Quando ele não é um vegetariano restrito, né? Igual você é, ovo lá que você come leite derivado, geralmente ele vai muito pro açúcar, né? Eu conheço muitos que acabam, aquela válvula de escape. Então vai muito pro doce, pro bolo, pra massa, né? E aí isso é um problema, tá? Então realmente tem que ter esse autocontrole, tá? Tem mais alguém? Obrigada, Paula. Obrigada. Tem mais alguém, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta pra gente? Você quer me fazer alguma pergunta, Cris? Olha, a pergunta que eu sempre tive, assim, curiosidade, nem tá tanto no tema, mas todo mundo fala pra mim, assim, que eu gosto muito de comer banana com abacate. Falam que é como se fosse a combinação do arroz e feijão. Isso é verdade? Das mesmas propriedades nutricionais, assim? Não, são de banana e abacate, assim, não. Vou ser honesta. Eu não gosto muito de feijão. Então, assim, eu como feijão as 2 vezes no mês, pra ser honesta. Sim. E eu gosto... Mas nem grão de bico? Não, grão de bico eu como, mas também não como sempre. Lentilha, nada dessas coisas. Você não troca por outro grão? Não. Aí eu consumo, às vezes, a soja, igual eu falei, e o grão de bico eu como tipo de 15 em 15, porque eu faço o grão de bico, o sanduíche, eu faço tipo um hambúrguerzinho. Faz tipo um patezinho do grão de bico, é isso. E também eu faço um hambúrguerzinho que eu aprendi na internet. Tem um hambúrguer de grão de bico. Sim, e aí, tem. Então, eu aprendi a fazer, mas também eu não como sempre. Então, assim, eu fico na dúvida às vezes, porque também eu tenho essa questão dos grãos, que eu não como sempre. Qual é a frequência que eu tenho que ter de grãos, assim, na semana? Olha, para quem é vegetariano, tem que ter uma frequência maior que a sua, tá? E assim, você não come feijão, vamos tentar substituir, né? Pelo feijão verde, vamos tentar substituir pela lentilha, pelo menos um milho, uma ervilha, tentar acrescentar o grão, alguma leguminosa, porque as leguminosas, são as que mais têm proteína, entendeu? Sim. Então, se você coloca a cada 15 dias, você tá tendo uma certa dificuldade, tá? No caso, o milho, então, substitui. Sim. Ótimo. Sim. Misturado com carboidrato. Exato. Né? Você misturar aí a ervilha e milho, já vai ajudar um pouquinho mais. Mas tenta acrescentar um pouco mais principalmente do grão de bico, que tem mais proteína no seu dia a dia. Tá? Já eu mando outro beijo grande para Val.
Eu vi que falou assim, caracteriza a dieta, né, macrobiótica. Gente, olha, eu conheço pouco dessa dieta. Ela é uma dieta muito, se eu não me engano, é budista? Me fala um pouco aí, eu tô um pouco na dúvida, Eliana. Eu acho que ela é uma dieta um pouco mais budista, que ela também, ela come mais voltada um pouco mais dessa alimentação um pouco mais vegetariana mesmo, mas eu não conheço muito profundo dela, não. Eliana, vou ficar te devendo. Eu acho que teve gente que perguntou aqui também sobre a semente de abóbora. Ela tem proteína, tá? Pode consumir, gente. A semente de abóbora também assada no forno. Ficou uma delícia, Muito gente. Não boa. desperdice a semente de abóbora. Pega a semente de abóbora lá. Não precisa nem lavar. Só pega a semente de abóbora e coloca ela para torrar. Coloca um papelzinho manteiga embaixo e coloca ela para assar. Aí você vai torrar ela um pouquinho. Gente, fica parecendo amendoim. Juro para vocês que fica parecendo amendoim e ela é proteica, tá? É muito bom para vocês, para quem é vegetariano tá comendo. Ela respondeu aí Isso que é é a base de a grãos. base de grãos, né? E ela eu acho que eu já ouvi falar que ela é uma tipo de etnia, sabe? É budista, não sei, não tenho certeza, Eliana. Depois você me fala. Não conheço muito dessa dieta, não. Olá, pessoal aqui falando. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Queria me perguntar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida para mim também, pode mandar. Pode perguntar para ela. Ela é vegetariana desde quando nasceu. Alguma curiosidade Eu acho aí. que a gente já falou bastante, assim, tudo que eu queria falar com vocês, né, sobre os alimentos que a gente pode substituir, sobre as combinações que a gente deve fazer para a gente poder ter, né, suprir a necessidade da proteína, né, nunca comer um alimento sozinho, sempre a junção de aminoácidos juntos a gente pode suprir a necessidade da proteína, tá? Ter cuidado com a gordura, com açúcar, com carboidrato, porque você pode ser vegetariano, mas se você ter essa válvula de escape, você vai ter problemas, tá? E o resto, acho que a gente já falou, né? A gente consegue ter um treino bom, a gente consegue fazer uma dieta com baixo teor de carboidrato sendo vegetariano, a gente consegue ter qualidade de vida, a gente consegue ser atleta. Quem mais, gente? Acho que mais não, né? E aí, tiramos todas as dúvidas de vocês? Boa noite. Oi, Kelly. Oi, boa noite. Tudo bom, Cris? Tudo ótimo. Já chego entrando e escolhendo um filtro básico aqui. É isso aí. Linda como sempre. Oi, Tiane. Esperar um pouquinho, né? O pessoal entrar. Sim, sim. Vamos mandar aviãozinhos aí para avisar a galera que a gente já está online. Pode afixar também, né? Já o. Vou fixar o tema. Ó, Kelly aí. Oi. Deixa eu ver quem tá aí. Já entrou bastante gente. Já tem 6 pessoas. Enviei aqui. Esperar. Deixa eu colocar aqui. Vida sem carne, né? Isto. Deixa eu também convidar a galera aqui. Convida aí. Já convidei um pessoal aqui. Alan. Oi, Danilo. Olá. Boa noite, pessoal. Ó, Tayane chegou Oi, também. Thay. Eita. Quanto tempo, Thay? Que eu não vejo, gente. Muito bom ter você aqui. Vamos esperar só um pouquinho, gente. Daqui a pouco a gente já vai iniciar. Só para esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Paula. Celso.
Eu quero, gente, quem for vegetariano aí, ou quem tiver aí né, assim, a gente não é, a live não é só para vegetarianos, tá? É para curiosos, né, para saber sobre o assunto. Sempre a gente tem alguém na família que tem, a gente quer entender um pouco mais. Tem gente que tem vontade de ser, mas ainda não conseguiu, né, se adaptar. Então, vai ser um bate-papo bem legal para tirar muitas dúvidas de vocês sobre o tema. Cris, como é vegetariana já a vida inteira, né, de Cris, desde quando Vai nasceu, revelar a então ela idade vai aqui poder, não, né? então ela vai poder falar bem sobre isso, né, como é a experiência dela, né, viver sem carne. Na verdade, ela nunca viveu a experiência comendo carne, Não. então ela vai poder contar muito sobre o dia a dia dela. Fabiola, um beijo. Carla, tudo bom, Carla? Verusca, saudade também, Thay. Se E aí? quiser já ir começando, Vamos introduzindo. começando, né? Olha, eu preparei algo para você. Eu Ah, separei aqui uns mitos e verdades dos vegetarianos. Então, eu vou tá, estar te perguntando o que é mito e o que é verdade, e aí você vai estar tá. respondendo. Fechado? Então, Fechado, vamos embora lá. fechado. A primeira perguntinha, se é mito ou verdade, é se os vegetarianos têm falta de cálcio. Olha, gente, na verdade, pode ter, tá? Depende muito da alimentação dele. Mas, em geral, não. Se ele se alimenta muito bem com os vegetais, ele consegue suprir essa necessidade somente com a alimentação mesmo normal do vegetariano. Porque a alimentação, que tem muita leguminosas, né? Ela tem uma quantidade grande também de cálcio, tá? Então, a gente consegue encontrar isso. Em leite também, os leites que a gente consegue também vegetais são enriquecidos geralmente com cálcio. Então, não teria porquê, né? Mas se ele não tiver uma boa alimentação, pode acontecer, tá? Certo. A próxima perguntinha aqui, vamos ver se é mito ou verdade. Do ponto de vista nutricional, não é possível substituir a carne na dieta? É possível, mito. É mito, é possível sim, claro que é, né? Hoje a gente consegue substituir a carne tranquilamente com as leguminosas, principalmente, que é bem enriquecido em proteína, tá? Então a gente encontra vários alimentos aí que a gente consegue, e depois eu vou falar sobre eles mais para frente, sobre todos esses, né? Você quer me fazer logo as perguntas se é mito ou verdade, depois eu vou entrando O nos que você alimentos que tem mais preferir? proteína. O que Bom, você eu acho melhor preferir? responder, depois eu entro mais profunda. Depois eu cito esses Certo, alimentos certo. todos. Vamos responder o que é mito e verdade, depois a gente fala. Isso, Eu falo um pouquinho da minha experiência de pronto. vida como vegetariana, o que eu Tá, consumo, tá? Nem à toa pronto. que eu tenho essas bochechinhas porque eu ando saindo um pouco, né? Da- Comendo as porcariazinhas. Vamos lá. O próximo a proteína vegetal é diferente da animal? Sim, é É diferente, verdade, tá? então. É Não é mito. verdade. Não é mito. Elas são distintas, elas são diferentes, mas a gente consegue obter o mesmo resultado da proteína animal. A gente consegue obter pela a proteína vegetal, tá? O que a gente consegue fazer? A gente consegue adequar a dieta, né? Com junções de alimentos. Né? Quando a gente junta dois alimentos, né, sempre tem que ter uma grande quantidade num prato para a gente suprir a necessidade de proteína. Porque se a gente introduzir só quinoa, a gente não vai obter a quantidade de proteína necessária que você precisa se você comer só a carne. Mas se você adicionar uma quinoa junto com milho, você já vai conseguir uma quantidade melhor. Se você adicionar um arroz com feijão, você vai conseguir ter uma quantidade boa de aminoácidos, né? Para suprir essa necessidade. Tem vários. Feijão azuki com grão de bico, tá? Então, juntos a gente consegue, né, montar um cardápio para você ter essa necessidade, né, na sua refeição e consegue suprir essa necessidade da proteína tranquilamente, tá? Mas são distintas, são coisas Sim, distintas. entendi. E outro quesito aqui, vegetarianos são mais saudáveis? É mito Sim, ou verdade? é verdade.
verdade, Os que tá? seguem certinho são, né? Os que seguem certinho são mais saudáveis, tá? A gente consegue ver em alguns estudos a grande incidência, tá? Das pessoas que são vegetarianas que não têm doenças, né? Cardiovasculares, não têm obesidade, geralmente não desenvolve, né, aquelas dislipidemias. Então, a gente consegue ver que os vegetarianos, a incidência dessas doenças são menores do que os que não são. Tá? Geralmente eles Eu são sou mais super saudáveis. saudável. Eu sou super saudável. Mas isso não Raramente quer eu dizer que durmo. eles não possam engordar, tá? Às vezes a gente fala, Sim, ai, que vegetariano não pode engordar. Não, vegetariano ele pode engordar. Depende, às vezes ele troca muito, ele não come carne, mas ele come muito açúcar, ele come doce, né? Às vezes ele sim, usa gordura. Então, às vezes ele verdade. pode engordar, mas geralmente a alimentação do vegetariano é muito mais saudável e a gente tem incidências realmente de doenças muito menores, tá? Vegetarianos são sempre mais magros? Isso é mentira. Entra nisso aí que eu acabei de falar, né? É, Entra nisso que eu esse acabei aqui de tava falar. aqui. Então, geralmente, gente, eles são mais magros porque a alimentação do vegetariano, ela é mais, né, com vegetais, né? Então, a alimentação de vegetais, ela é menos calórica. Então, geralmente, ele é mais magro realmente. Mas isso não é uma regra, tá? Tem gente que acaba extrapolando na Só massa, no carbo, acaba é. extrapolando no carboidrato, no açúcar, na gordura, e aí não adianta, né? Acaba engordando sim, tá? Então é Vegetariano mito. sempre é mito, né? É Com mito. certeza, eu sei disso. Vegetarianos sempre precisam tomar vitaminas? Não, tá? Sempre não. Mas assim, a vitamina B12, tá? É uma vitamina que a gente encontra geralmente em peixes de águas profundas, como salmão, truta, atum. A gente encontra muito no fígado, né? Na carne de porco. Então, assim, a vitamina B12 em específico, para quem é vegetariano, realmente precisa fazer essa suplementação. Tá? Porque geralmente, principalmente o vegetariano restrito. Depois a gente já fala dos tipos de vegetariano, porque às vezes nem todo mundo sabe, né? Nós temos Sim. vários tipos de vegetarianos que a gente vai desmistificar aqui, que às vezes as pessoas não conhecem. Então, principalmente o vegetariano restrito, que realmente não come nada, tá? Nem de ovo, nem laticínios, queijos derivados, ele não come nada. Ele tem ainda mais essa restrição, essa deficiência de vitamina B12 e precisa ser suplementado sim. Tá? Entendi. Mas é isso. As outras vitaminas, não. As outras vitaminas, se ele tiver uma alimentação adequada, balanceada, né? Geralmente é legal você ser acompanhado com nutricionista para ele te informar como deve ser essa sua alimentação. Você não tem deficiências, a não ser a B12, que realmente a gente tem que suplementar. Essa aqui que eu vou te perguntar é algo que eu sempre me questionaram, que crianças não podem ser vegetarianas, porque eu acabo que eu dou só alimentos, a alimentação do meu filho acaba sendo vegetariana por influência minha, porque eu não compro Sim, carne, né? sim. Então, o que crianças não podem ser vegetarianas, o questionamento. Eu sou Não, muito não, esse é criticada. mito. Não, esse é mito. A criança pode ser sim vegetariana. A gente encontra, como a gente falou inicialmente, né? Dentro dos vegetais, né? Da proteína vegetal, a gente encontra tudo que a gente precisa, tá? Então a gente realmente não precisa, a não ser igual eu falei, quando é muito restrita, a gente tem que fazer alguma suplementação, como B12, né? Se a alimentação ela for bem, se você vê que a criança ela está se alimentando bem, tudo que você está fornecendo no cardápio dele, não precisa. Agora, se a criança às vezes rejeita alguns certos alimentos, ela come só uma coisa, ou como outra, às vezes é necessário você fazer uma suplementação para essa criança, porque talvez ele possa ter deficiência, se ele não comer tudo, porque criança tem crianças que não comem de tudo, né? Às vezes Sim. acabam escolhendo. Mas não, se a criança ela come bem, tudo que você oferece para ela, ela não tem necessidade, ela pode ser vegetariana sem problema nenhum, não há deficiências, tá? Ótimo. E outro questionamento. Vegetarianos não podem fazer esportes de alto rendimento. Não, pode. Hoje a gente tem vários atletas aí, gente, que fazem, que inclusive são vegetarianos, a gente consegue suprir a necessidade deles e, inclusive, às vezes aumenta até o rendimento, tá? Não interfere em nada. Pode ser atleta, a gente tem vários suplementos aí alimentar, porque realmente ele precisa de um aporte maior e às vezes na alimentação ele não vai conseguir. Então, às vezes a gente tem que entrar com uma suplementação.
por conta do gasto energético dele, que é muito alto, né? Então, às vezes, a gente tem que entrar com uma suplementação, mas é tranquilamente, não tem problema nenhum. E por fim, vegetariano é aquele que não come carne, assim? É mito ou verdade isso? Então, Só é que verdade, né? O vegetariano, ele não come carne, tá? é porque Carne tem nenhuma. gente, tem pessoas que falam que eu encontro, eu sou vegetariana também, aí come peixe. Então, é isso. As pessoas confundem muito disso, tá, gente? O vegetariano, ele não come nada de origem animal. Mas é nada, tá? Então, peixe, polvo, qualquer coisa, eles não comem. Eles comem nada que mexe, nada que tem vida, eles não comem, tá? É só realmente de origem vegetal. Nós temos as classificações do vegetariano, tá? Temos o vegetariano restrito, que é o que não come nada, tá? Nada de nenhum desses alimentos. Nós temos o ovo vegetariano, que só come basicamente os vegetais e introduz o ovo. Nós temos o lacto-vegetariano, que só come os vegetais e come os leites derivados. E nós temos o ovo lacto-vegetariano, que come tanto o ovo quanto os leites derivados, né? Junto com os vegetais. E nós temos o plant-based, que você já ouviu falar? Não, Nesse? não. Então, ele é até novo, assim. Na verdade, ele surgiu mais tempo, ele já existe há mais tempo nos Estados Unidos, tá? A alimentação deles é basicamente do vegano, né? Do vegetariano restrito, né? Que é do vegano. Que tem alimentação baseada também, eles cortam, não utilizam nada, tá? De origem vegetal. Mas eles também não usam nada de aditivos químicos, por exemplo. Nada que tem corante, nenhum enlatado, tá? Nada que vem pronto, eles se preocupam muito com essa questão ambiental, então é muito questão também de filosofia, além também da alimentação. Então eles não comem nada e nada que vem pronto, tá? Eu Coisa que conheci o já vegano come. O uma vegano, ele come esses estrangeira, uma prontos. estrangeira que trabalhou comigo, ela só consumia legumes crus. Ela era Olha aí. vegetariana e também não cozinhava nada, era tudo cru. Isso. E tem muito, né? Ela entra mais ou menos no plant-based, que mas eles ainda cozinham também, eles podem cozinhar. Mas é isso, tudo que é da terra, basicamente grãos, leguminosas, eles só comem isso. O vegano, ele come isso, só que ele também come industrializado, né? Que não tem carne, que não contém leite, mas eles também comem industrializado. Coisa que o plant-based não consome. Entendi. Gente, eu queria Eu, saber quem é vegetariano, quais são as dúvidas que vocês têm. Podem perguntando aqui eu que eu vou vi, respondendo. eu vi a dúvida da que a Eliana perguntou: o aminoácido animal é igual ao aminoácido vegetal? Então, nós conseguimos obter, não são iguais, são coisas distintas. Igual é a mesma coisa, aminoácido que a gente quer falar de proteína, tá? Tanto a proteína animal, proteína vegetal são coisas diferentes, tá? Mas nós conseguimos ter o mesmo resultado final com junção de alimentos. Por exemplo, quando a gente tem uma dieta balanceada, tá? Balanceada é você consumir alimentos que juntos vão ter a mesma quantidade de aminoácidos que teriam numa proteína. Igual eu falei, misturar uma quinoa, eu até fiz um aqui, ó, quinoa com milho, arroz integral com feijão vermelho, ervilha com milho. Então, juntos, eles têm uma quantidade boa de aminoácidos compatível com um aminoácido animal, tá? Então, juntos a gente consegue. Então, a gente tem que balancear. Então, é isso que é importante. Às vezes, a gente não sabe quais são os alimentos corretos para se comer na hora do almoço, na hora do jantar, do lanche. E, às vezes, a gente acaba tendo deficiência de algumas coisas, né? Porque a gente não se alimenta da forma correta. E aí, pode ter deficiência, sim. Mais alguma dúvida, a gente vai perguntando. Eu vou falar também sobre vocês. Eu até fiz aqui uma listinha dos alimentos para vocês saberem quais são os alimentos que vocês podem fazer a substituição que tem mais proteína. Eu fiz aqui até, eu sei alguns, mas às vezes a gente pode se perder. Então... eu me caracterizo aí na ovo-lacto vegetariana, porque eu consumo ovos e consumo leite, queijo,
Sou mineira, né? Eu amo queijo. Mineira, né, gente? Ah, eu também Nasci amo, viu? Não pendurada vou na testa da mentir. vaca, de fazenda, Sou adoro, apaixonada por leite, amo, por queijo, eu gosto. Quer dizer, assim, leite eu evito, né? Leite de vaca geralmente eu evito, sim, mas queijo eu amo queijo, amo. sou Agora eu vou te falar uma apaixonada. coisa, eu não gosto muito de ovo, mas eu consumo. Eu não gosto de comer ovo sozinho, eu tenho que comer ovo com alguma coisa, tipo farofa de ovo, ou então ovo Sim. frito com alguma coisa, mas ovo sozinho eu não como. Então, aí você Eu acho come com a ruim. quinoa, fica muito legal com aveia, né? É, O ovo de manhã. tem que ser com algo mais consistente, tipo um arroz integral, eu gosto. Gosto muito de arroz integral. Então eu sempre Ótimo. faço. É. Uhum. Sim, muito bom. Teve pergunta aqui também. É possível ter ganho de massa muscular sendo vegetariano? Super possível, Jéssica. Super possível, tá? Se você tiver uma alimentação bem certinha, né? Porque Sim, normalmente quem não é vegetariano e quer ter ganho de massa muscular, ele tem que ser muito disciplinado, ele tem que ter, né? Ele tem que se alimentar tudo certinho, bonitinho. Quem é ainda, aí tem que ser mais disciplinado ainda, tá? Então, realmente, naquele horário da refeição, você tem que ter aquele aporte proteico para você ter construção muscular. Mas é super possível, tem que só adequar a dieta, tá? É tranquilo. Vai verdade. perguntando aí, gente. Então, me conta você, Cris, antes de eu falar dos alimentos, me conta você sobre o que você acha dessa alimentação. Você se sente bem, você tem energia. As pessoas acham que às vezes a vegetariana fica doente, né? Eu já ouvi falar isso. Nada. Eu já recebi Ó, várias mães com crianças lá no meu consultório, preocupada. preocupadas com medo, entre às vezes antes por favor, tenta fazer ela voltar a não ser vegetariana, porque minha filha não come, não sei o que, Eu eu tenho sei o medo que de é isso. adoecer, entendeu? Então, Minha mãe é muito sempre, grave. olha, minha mãe conta o seguinte, que quando eu era bebê, quando ela começou a introdução alimentar e ela fazia a sopa para mim, eu sempre cuspia quando eu identificava a carne. Então, ela começou a ficar preocupada, aí ela começou a forçar. E aí, quando ela me forçava e eu engolia, eu vomitava. Então, aí ela foi no pediatra. O pediatra foi e estava dando alternativas para ela me enganar, dando a carne triturada para mim não sentir. Só que quando eu senti o gosto, eu passava mal. Sempre passei mal. Então, o que aconteceu? Ela parou de me dar porque ela viu que não estava fazendo bem. E ela começou a introduzir sempre verdura, fruta. Eu também comia muito queijo, leite. E fui assim crescendo à base de farofa de ovo, farofa de couve misturada com ovo. Eu era assim muito enjoada mesmo. Eu era uma vegetariana que não comia tudo. Eu não comia todos os legumes, todas as verduras. Quando eu comecei a ter consciência na minha adolescência, que eu comecei a melhorar mesmo a alimentação e comecei a consumir todas as verduras e todas as frutas assim, indiscriminadamente. E quando que foi isso? Foi uma situação que eu passei quando eu fui fazer meu intercâmbio para a Austrália. Eu não sabia falar inglês. E aí eu morava na casa de um senhor, que era o padrasto da minha cunhada, que é australiana, que ela me deixou morar com ele e ele perguntou: o que você come? A única coisa que eu sabia falar é que eu era vegetariana, em inglês, né? Aí eu falei: eu sou vegetariana. Aí na primeira noite ele já me serviu uma lasanha de berinjela, que na época eu não gostava, e pimentão, que eu odiava na época. E aí eu só sei que ele foi e falou assim: olha, fiz um prato maravilhoso para você. Aí ele botou a comida para mim imensa lá, um pedaço de lasanha imenso. Eu tive que comer tudo, porque eu não poderia deixar e fazer desfeito. E quando eu falei que estava gostoso, ele me serviu de novo. Então, assim, foi nessa que eu indo para casa das pessoas e tendo a comida que eu não gostava, que eu acabei sendo obrigada a comer e acabei gostando. Hoje eu sou apaixonada por berinjela, pimentão, abobrinha. Eu como tudo, só não como quiabo. Não gosto de quiabo até hoje. Mas eu tenho uma alimentação muito balanceada. O meu problema maior que eu sinto hoje é que eu gosto muito de doce. Por isso, bochecha tá desse jeito aqui. Amo doce. E também amo massa. Gente, olha, eu não é por nada não, mas eu sou boa, viu? Eu faço uma macarronada, um pilho, eu faço um nhoque para ninguém botar defeito. Ah, eu Fora já o meu ouvi pão de falar do queijo, seu né? nhoque. Eu já ouvi falar do Meu seu nhoque é nhoque. famoso. Meu Seu nhoque é nhoque é famoso. famoso. Então, assim, e aí como eu cozinho assim gostoso, eu gosto do meu tempero, aí lascou. Porque aí eu faço mesmo, cozinho. Mas o que eu tenho feito para mim poder dar uma equilibrada?
eu faço a massa, tô preferindo até pegar o integral, então a massa de arroz, e aí eu cozinho junto os legumes, só no azeite, e faço a massa de legumes mais leve, digamos assim. E como eu amo fazer uns hambúrguerzinhos de grão de bico ou então de soja, que eu aprendi a fazer, então eu sempre faço isso para acompanhar. E amo rúcula e brócolis também, que eu acrescento. Normalmente, assim, quando eu gosto de uma coisa, eu fico comendo, o meu problema também é esse. Aí eu faço 3, 4 dias seguidos, a mesma coisa até enjoar. Aí depois eu mudo de novo. E eu vi que isso é errado, que a gente tem que ficar Super. modificando. A gente tem que ter variedade alimentar, né? Isso não é só para o vegetariano, isso é para todo mundo. A gente precisa ter essa variedade alimentar. Porque a gente nunca tem o mesmo nutriente em um só, né? Em um só um alimento que você está comendo. Então a gente precisa estar variando. Cada um tem a sua peculiaridade, seus nutrientes, suas vitaminas, minerais, então a gente precisa estar sempre variando, tá? Uma situação engraçada é que uma amiga minha de infância me mandou uma mensagem que enviaram para ela. Tem até uma amiga de infância aqui, Tati. Oi, Tati. A Janaína, amiga minha de infância, me mandou uma mensagem perguntando para ela. Tiraram um print da nossa live e perguntaram para ela assim, é verdade ou é fake que eu sou vegetariana desde que nasci? Aí ela, super verdade. Aí ela foi e enviou para mim assim, você lembra quando você me passava o recheio da coxinha debaixo da mesa dos aniversários? Porque eu comia coxinha, porque não, eu ia para as festas, não tinha salgado de queijo, por exemplo. Eu tirava o recheio, passava para ela debaixo da mesa e comia a massa. Aí ela lembrou. Aí você deve ter tido muito preconceito, né, também. Você não acha, Cris? Dos tios, geralmente dos tios, das mães que vêm, né? As pessoas hoje estão mudando muito, as pessoas já estão pensando de outra forma, mas existe, e aí ainda existe muito preconceito contra o vegetariano, né? Muito. Muita gente acha que é frescura. E assim, Vivi, eu fiquei num grau assim de rejeição à carne tão grande que hoje em dia, se tem algo que parece a carne ou peixe, eu não consigo comer. Por exemplo, eu viajei para Chapada Diamantina e lá me serviram uma muqueca de jaca. A muqueca de jaca, ela se assemelha muito ao peixe. Eu fiquei com nojo de comer. Sim. Eu comi, mas não quis repetir. Eu comi só para experimentar, mas me deu um nojo, assim, só de eu pensar que era o peixe, sabe? É uma coisa sua, não tem como. Na sua família tem alguém vegetariano? Você é a única? Não, eu sou o ET, me chamam até, eu vim de outro planeta. Filha de churrasqueiro, todo mundo é criado. Porque às vezes a gente já pensa, né, dessa questão genética, né? Porque assim, quando você tem na família sua mãe, seu pai ou sua avó, alguém não comia, porque o seu filho, ele se habitua ao que você também come dentro da barriga, né? Ele se habitua a isso, ele tem sabor, ele tem paladar, e você não dá pra ele, às vezes ele não reconhece, né? Então, às vezes a gente assimila, fala, minha mãe não era e acabei sendo. Mas não, ninguém era, foi uma coisa desde quando você nasceu. Meu pai, ele queria pagar para mim comer. Ele fazia o caldo de feijoada, porque eu não como nem a feijoada quando tá misturado. Se misturou o gosto, eu não como mais. Eu não separo o feijão. A minha cunhada também. Na verdade, a minha cunhada ela não é vegetariana. Ela come peixe, mas ela não consegue comer carne de jeito nenhum desde criança. Carne vermelha. Aí ela comia frango, mas depois de um tempinho, assim, ela já não conseguia mais comer frango. Mas ela come peixe. Ela não se enquadra no vegetariano. Mas ela disse que desde pequena ela vomitava, ela passava mal, ela não conseguia comer carne vermelha. Eu sou assim, e meu pai queria me pagar para me comer. E aí ele falava que não era possível eu não comer. Ele queria pagar, né? E aí minha mãe falava, não, ela tem uma alma evoluída. Minha mãe sempre falava, minha mãe era ótima, ela falava que minha alma era evoluída, então que por isso, porque as pessoas criticavam, e para mim não me sentir para baixo porque eu era diferente, aí ela dizia que minha alma era evoluída. Entendi. É uma boa forma, né? Ela conseguiu te ajudar, porque na verdade... Sim. Quando a pessoa a pessoa ela é vegetariana desde criança, desde pequenininha, ela sofre um pouco de preconceito e às vezes ela começa, né, a ficar depressiva, a achar que é um erro que ela tá fazendo, por que eu tô errando, mas eu não gosto. Às vezes ela não consegue aceitar muito bem isso. Aí vem aí os pais para estar ajudando essa criança nesse momento aí, né? Porque não é fácil. E fora os eventos que a gente vai, que as pessoas também esquecem, né? Que a gente é vegetariana e quando eu chego, às vezes não tem nada para me comer. Aí eu tento, assim, sem jeito, frita um ovo aí, eu como ovo com arroz, tá ótimo, um tomate cortado, tá tudo certo. Mas acontece muito, viu? Muito mesmo, de eu ir para vários eventos e não ter nada. Nada pra comer. Eu já fui de não ter nada para mim comer.
Não pode, gente. As pessoas elas têm que se adequar, É, né? Não pode. com É a mesma certeza. coisa. Às vezes vai lá e não, a criança não bebe refrigerante, só tem refrigerante no Sim. aniversário, né? Então não tem jeito, gente. Hoje a vida é outra, os hábitos são outros. Se a gente for convidar, a gente tem que estar preparado para receber todo mundo, né? E agora, sim, uma coisa que eu quero saber de você. Quais as Hum. substituições? Porque eu, às vezes, não tenho a criatividade para fazer a substituição mesmo da carne. Igual eu te falei, que a maior parte das vezes ou é a soja, o ovo ou só o grão de bico. E o que você pode estar acrescentando aí para mim, me ajudando, porque eu gosto Tá, de como cozinhar. você é ovo lacto vegetariano, né? Então você come o Sim. ovo e você come também os leites derivados. Então o ovo é ótimo, iogurte, kefir. Já provou kefir? Não, Não? nunca. É maravilhoso, né? É similar ao iogurte, mas é muito, muito bom. Tem uma grande quantidade de Já ouvi proteína e faz falar que tem pessoas que fazem. muito mais saudável, inclusive, do que o iogurte. Mas você tem que criar ele aí na sua casa, né? Tem que estar Ah, sempre alimentando ele, que é um problema, ah, né? eu Para vou muita ter gente nojo. acaba deixando morrer. Vai parecer bicho, eu vou É, ter nojo. é. Se parece A bicho, soja quero não. também tem bastante proteína, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a soja, tá? Porque a maioria delas é transgênica, então a gente tem que tomar um Sim. pouquinho de cuidado com a soja, tá? Principalmente quem tem gente na família com câncer, com casos de câncer, não deve realmente utilizar a soja, tá? Principalmente câncer de mama, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Geralmente, quando tem câncer de mama, eu já corto, não, você é uma pessoa que não pode comer. Inclusive, quando é filho de uma mãe que tem câncer de mama, geralmente eu não dou. Amêndoa, gente, tem bastante soja, amêndoa tem bastante proteína, tá? Amêndoa, amendoim, tofu, come tofu? Como? Não sou apaixonada, Tofu, mas como? tofu tem bastante, né? Que também ele é feito da soja, né? Ela tem bastante, e é saborosa, né? A tofu, você consegue fazer ela de várias formas. Consegue fazer ela grelhadinha, assadinha, como petisco. É muito, muito, muito bom. Cogumelo, come cogumelo? Como? Eu faço um risoto de cogumelo maravilhoso. Isso aí. Grão de bico, gergelim. Deixa eu olhar A aqui para não gergelim esquecer é? nenhum. Gergelim, Gergelim? gergelim. Oh, eu não sabia. Vou incluir na minha A vitamina. quinoa, que eu já tinha falado, a semente de milhete, lentilhas, tofu que eu já falei, feijão, ervilha, arroz, tá? Às vezes a gente acha que arroz não tem, mas arroz tem proteína. Não uma quantidade muito grande, mas tem. Semente de linhaça, grão de bico tem bastante, tá? Amendoim tem bastante, nozes, avelã, amêndoa, que eu já falei, e castanha do Pará. São ótimos, tá? E é importante, igual eu falei, gente, fazerem combinações. Não comam sozinhas, tá? Então, sempre ter no prato arroz com feijão, tá? E isso não se enquadra, gente, quando a gente quer fazer tá precisando emagrecer. Então, a gente tem que, às vezes, fazer algumas substituições, adaptar. Porque, às vezes, a gente vai tirar, por exemplo, uma semana de arroz, mas a gente vai entrar com outra substituição para o arroz, tá? Então, de maneira geral, tá? Para uma alimentação saudável, para um vegetariano. Então, sempre unir aminoácidos, tá? Que juntos vão se tornar os aminoácidos essenciais para suprir a proteína. Então, no caso, arroz com feijão, como eu já tinha citado, a ervilha com milho, lentilha com trigo, quinoa e milho, arroz integral com feijão vermelho. Então, quando a gente faz junções, a gente consegue ter uma quantidade muito boa. E, gente, usem a criatividade de vocês, né? Para alimentação. Eu falo que a gente tem que usar a nossa criatividade, principalmente quando a gente está naquela questão de restrito, né? Você não come de tudo, então você tem que ter, igual você gosta de ir para a cozinha, né? Então você vai inventando as coisas para poder, né, te saciar, para te dar prazer, enfim, é isso, gente. A alimentação é isso. Te dá prazer, vai para a cozinha para cozinhar, faz uma abobrinha recheada, né? Inclusive, muita gente acha que o vegetariano não pode fazer dieta low carb. Eu fazia dieta low carb, sendo vegetariana, e foi a época assim que eu mais emagreci. Que eu Claro reduzi. que dá, claro que dá. Dá para ser. Na verdade, o vegetariano ele tira somente a proteína, né? A carne. Então Sim, você consegue suprir isso daí, fazer low carb tranquilamente, né? E é isso. Às vezes o vegetariano, né? Quando ele não é um vegetariano restrito, né?
igual você é ovo lá, que você come leite derivado, geralmente ele vai muito pro açúcar, né? Eu conheço muitos que acabam, é aquela válvula de escape. Então vai muito pro doce, pro bolo, pra massa, né? E aí isso é um problema, tá? Então realmente tem que ter esse autocontrole, tá? Tem mais alguém? Obrigada, Paula. Obrigada. Tem mais alguém, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta pra gente? Você quer me fazer alguma pergunta, Cris? Olha, a pergunta que eu sempre tive, assim, curiosidade, nem tá tanto no tema, mas todo mundo fala pra mim, assim, que eu gosto muito de comer banana com abacate. Falam que é como se fosse a combinação do arroz e feijão. Isso é verdade? Das mesmas propriedades nutricionais, assim? Não, são de Porque, banana e porque assim, abacate, vou não. ser honesta, eu não gosto muito de feijão. Então, assim, eu como feijão as 2 vezes no mês, pra ser honesta. Sim. E eu Mas gosto. nem grão de bico? Não, grão de bico eu como, mas também não como sempre. Lentilha, nada dessas coisas. Você não troca por outro grão. Não. Aí eu É. consumo, às vezes, a soja, igual eu falei, e o grão de bico eu como tipo de 15 em 15, porque eu faço o grão de bico, o sanduíche, eu faço tipo um hambúrguerzinho. E Você faz tipo aí, um patezinho do grão de bico. É isso. e também eu faço um hambúrguerzinho que eu aprendi na internet. Tem um Ah, hambúrguer de grão de bico. E sim, aí, tem. então, eu aprendi a fazer, mas também não como sempre. Então, assim, eu fico na dúvida às vezes, porque também eu tenho essa questão dos grãos, que eu não como sempre. Qual é a frequência que eu tenho que ter de grãos, assim, na semana? Olha, para quem é vegetariano, tem que ter uma frequência maior que a sua, tá? E assim, você não come feijão, vamos tentar substituir, né? Pelo feijão verde, vamos tentar substituir pela lentilha, pelo menos um milho, uma ervilha, tentar acrescentar algum grão, Ah, alguma leguminosa, porque as leguminosas, são as que mais têm proteína, sim, entendeu? Então, se sim. você coloca a cada 15 dias, você tá tendo uma certa dificuldade, tá? No caso, Uma o certa milho, então, dificuldade. substitui. Sim, Ah, ótimo. uhum, sim. Misturado com carboidrato. Exato. Né? Você misturar aí a ervilha e milho, já vai ajudar um pouquinho mais, mas tenta acrescentar um pouco mais principalmente do grão de bico, que tem mais proteína no seu dia a dia, tá? Já eu Outra mando outro pergunta. beijo grande para Val. Eu vi que falou assim, caracteriza a dieta, né, macrobiótica. Gente, olha, eu conheço pouco dessa dieta. Ela é uma dieta muito, se eu não me engano, é budista? Me fala um pouco aí. Eu tô um pouco na dúvida, Eliana. Eu acho que ela é uma dieta um pouco mais budista, que ela também, ela come mais voltada um pouco mais dessa alimentação um pouco mais vegetariana mesmo. Mas eu não conheço muito profundo dela, não. Eliana, vou ficar te devendo. Eu acho que teve gente que perguntou aqui também sobre a semente de abóbora. Ela tem proteína, tá? Pode consumir, gente. A semente de abóbora também assada no forno. Fica, ó, uma delícia, Muito gente. Não boa. desperdice a semente de abóbora. Pega a semente de abóbora lá. Não precisa nem lavar. Só pega a semente de abóbora e coloca ela para torrar. Coloca um papelzinho manteiga embaixo e coloca ela para assar. Aí você vai torrar ela um pouquinho. Gente, fica parecendo amendoim. Juro pra Ai, vocês que fica parecendo amendoim e ela é proteica, tá? É muito bom pra vocês, para quem é vegetariano tá comendo. ela respondeu aí Isso que é a é base de a grãos. base de grãos, né? E ela eu acho que eu já ouvi falar que ela é tipo de etnia, sabe? É budista, não sei, não tenho certeza, Eliana. Depois você me fala. Não conheço muito dessa dieta, não. Olá, pessoal aqui falando. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Queria me perguntar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida para mim também, pode mandar. Pode perguntar para ela. Ela é vegetariana desde quando nasceu. Alguma Eu curiosidade acho que aí. a gente já falou bastante, assim, tudo que eu queria falar com vocês, né, sobre os alimentos que a gente pode substituir, sobre as combinações que a gente deve fazer para a gente poder ter, né, suprir a necessidade da proteína, né, nunca comer um alimento sozinho, sempre a junção de aminoácidos juntos a gente pode suprir a necessidade da proteína, tá? Ter cuidado com a gordura, com o açúcar, com o carboidrato, porque
você pode ser vegetariano, mas se você ter essa válvula de escape, você vai ter problemas, tá? E o resto, acho que a gente já falou, né? A gente consegue ter um treino bom, a gente consegue fazer uma dieta com baixo teor de carboidrato sendo vegetariano, a gente consegue ter qualidade de vida, a gente consegue ser atleta. Quem mais, gente? Acho que mais não, né? E aí, tiramos todas as dúvidas de vocês? Espero que vocês tenham gostado aí. Cris, obrigada, tá? Thay falou que as pessoas confundem muito de ser vegetariano com comer somente vegetais. Talvez por isso as pessoas fiquem na dúvida do vegetariano poder fazer low carb. É verdade. É verdade. É verdade. É porque, na verdade, a gente tem vários tipos de vegetarianos, né, Thay? E aí, né, a gente tem as classificações. Então, tem gente que realmente só come vegetais, né? Que é o vegetariano restrito. Mas isso não abrange a todo mundo. A gente tem vários tipos que a gente consegue ter e consegue fazer low carb tranquilamente. Eu tô suspeitando que Thay, se ela não for vegetariana, ela tá no caminho. Tá querendo, tá com um pezinho, né, Thay? Ela tá bem... Tá bem informada. Meninas, obrigada, tá? Pela presença de vocês. Gente, muito obrigada pela presença. Cris, obrigada por ter topado, tá? Por essa conversa, esse bate-papo aqui, para contar um pouquinho do seu dia a dia, da sua experiência, tá? E espero que a gente tenha solucionado, né, as dúvidas de vocês, tá? Um beijo grande para todas. Obrigada. Beijão, obrigada gente. mesmo. Beijão. Tchau, tchau. Tá quase, ela tá quase lá. Eu acho legal, gente, a gente tentar, assim, pelo menos, né, o mundo que a gente tá vivendo tá com muito o efeito estufa, né? Então, se é realmente a gente tirar, pelo menos tirar um dia sem carne, a gente já vai contribuir mundialmente. Então, às vezes, assim, eu não sou vegetariana, mas se a gente consegue tirar pelo menos uma segunda sem carne, a gente às vezes faz isso, né? Ou colocar 2 vezes na semana sem carne, a gente vai contribuir muito para o meio ambiente, para a nossa saúde também, tá? Eu costumo dizer que quem morar comigo, eu transformo em vegetariano, porque não vai sentir falta. Eu faço tanta receita gostosa que vai acabar não sentindo falta da carne. E para os amigos que têm vontade, igual, por exemplo, eu tenho a Nath, ela tem vontade de se tornar vegetariana. E ela tem dificuldade. Eu falo para ela comer só nos finais de semana. E ela tem adotado e ela disse que está conseguindo dessa forma. Então, durante a semana, ela não come carne e no final de semana ela come. A digestão é outra. Realmente, a gente tem até mais disposição, a gente tem mais energia quando a gente não come carne. Porque a carne, ela traz uma certa, realmente, indisposição, tá? A gente fica muito pesado e tudo mais. Realmente traz até mais... A gente tem até mais energia. Pessoal, chego lá. Vai com calma, eu sempre falo. Quando quer iniciar, vai com calma, não atropela as coisas, não. Vai aumentando, igual você falou, coloca só 2 vezes na semana, né? Coloca 1 vez ou 2 vezes. Isso aí você já vai contribuir para o meio ambiente e vai fazer bem para sua saúde, né? Com certeza. Não precisa cortar, né? Falar, não, eu não quero cortar, eu gosto de comer carne. Come sua carne, mas se você já diminuir, vai fazer muito bem para sua saúde. Com certeza, concordo. Então tá Simone, bom, Felipe, um beijo, tá, para vocês. Beijão, obrigada pela presença obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau. Um beijo. Vamos tirar uma foto? Vamos, peraí, já tô saindo. Peraí, deixa eu... Pronto. Um beijo. Quem tiver tirado foto boa aí, marca a gente. Boa aí, manda pra gente. A minha não sei se ficou boa, não. Peraí, deixa eu tirar Eu também não sei, não. Tira. Acho que essa prestou. Pronto. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Obrigada.